Tá tudo dominado. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias capítulo 6, mas antes é necessário que eu faça três pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, para que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então se proponha esse desafio. Com ela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo, no nosso canal no YouTube, ou então na nossa página no Instagram, você pode conferir os dias, horários e temas de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você será abençoado. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Jeremias capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 15, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Rebusquem-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz com uma videira, como faz com quem colhe uvas, e você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nessa terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta desprezível? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. O texto agora que nós estamos lendo aqui no capítulo 6 é continuação lá do capítulo 5. Então, se você der uma lidinha aí, né, uma lidinha no capítulo 5 e ouvir o estudo de ontem, então você vai compreender aqui que lá no versículo 1, o profeta começa falando: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então perdoarei a cidade. Portanto, o Senhor está falando para o profeta: vai, sai pela cidade para procurar aí alguém que é honesto, alguém que procura fazer justiça. E a gente viu aí no título do estudo de ontem que é Ninguém é justo. Portanto, o Senhor começa a afirmar e fala para Jeremias para sair pela cidade para procurar onde é que ele vai encontrar alguém que é justo. E esse texto que nós destacamos, e como nós sempre pedimos, é importante que você leia o texto todo, o capítulo inteiro, para que você entenda o motivo pelo qual nós destacamos, porque vai chamar nossa atenção e muitas vezes nós vamos destacar outras partes aqui do capítulo. Portanto, fica mais fácil se você tiver lido primeiro, entender aí esse destaque que fizemos e as coisas que às vezes citamos, mas que não vamos dentro do capítulo para poder mostrar onde está.
Então, eu quero voltar aqui para o texto que nós lemos e perceber alguns detalhes. O primeiro detalhe que nós precisamos ter é que o texto começa falando: assim diz o Senhor dos Exércitos, rebusque-se os remanescentes de Israel. Já falamos nos estudos aqui de Jeremias anteriores, alguns anteriores, já falamos pelos profetas menores várias vezes. Você vai perceber em vários estudos que a gente sempre cita que Israel, quando se refere a Israel, aqui nos profetas, ele está se referindo ao reino do norte e não a Jerusalém. Portanto, Deus está falando do reino do norte, capital do reino do norte, Samaria. Então houve a divisão do império com Roboão, filho de Salomão. Então, por causa dos pecados de Salomão, o Senhor falou que o reino seria dividido, e no reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido. Portanto, Roboão ficou com o reino do sul, que a gente chama de Judá, Sião, Jerusalém, são esses os termos que a gente chama, que você vai encontrar na Bíblia. E o reino do norte ficou com Jeroboão, e a capital é Samaria, então é chamado de Israel. Portanto, quando você ler aqui no profeta Jeremias, todas as vezes que estiver falando a respeito de Israel, refere-se ao reino do norte. E por que o Senhor está falando agora para Jerusalém, para Judá, reino do sul, para eles olharem para Israel, reino do norte? Porque há cerca de 100 anos antes dessa profecia, o Senhor já havia enviado profetas do sul para o norte e levantado profetas no norte também, para poder falar para o povo que eles seriam levados para o cativeiro caso não se voltasse para o Senhor. E a mensagem agora é para Israel, reino do sul. E agora o Senhor está falando: olha para o reino do norte e veja o que aconteceu com eles. Procura lá, igual você sai procurando uva, né? Então, quando você chega nesse período de colheita das uvas, o povo foi ensinado a colher as uvas, mas deixar sempre para os pobres algumas. E aí ele está chamando esse povo agora, vira e fala assim: ó, vai lá, você vai ver que não tem nem para o pobre, você não vai achar nada. Você vai olhar para o reino do norte e não vai encontrar nada do reino do norte. Por quê? Porque eu falei com eles o que iria acontecer e eles não se arrependeram, não se voltaram para mim. Por isso, na situação, na época do reino do norte, veio a Síria e dizimou o reino do norte. Agora o Senhor está falando para o povo olhar para lá então, mas ouvir. E aí ele fala assim: a quem, versículo 10, a quem posso eu falar ou advertir? Quem escutará? E aí ele está falando: olha, eu tenho falado, mas as pessoas não têm ouvidos, não têm ouvido. Eu falo, levanto profetas para falar, mas não têm ouvido. E ele manda que agora no versículo 11, o pessoal começa a olhar. E aí ele fala assim: olha lá para as crianças. Então fala assim, o versículo 11: mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso mais retê-la. Portanto, é assim, Deus está falando a respeito de que ele tem se irado e de que vai chegar então a punição por causa do pecado do povo. E aí ele continua falando: derrama sobre as crianças. Então, olha para as crianças, veja como as crianças se corromperam. Depois ele fala sobre os jovens, olha para os jovens que se reúnem em grupos, olha para eles que também se corromperam. Essa justiça vai chegar para as crianças, essa justiça vai chegar para os jovens, juízo. Esse juízo vai chegar para as crianças, esse juízo vai chegar para os jovens, porque olha o comportamento das crianças, olha o comportamento dos jovens, olha o comportamento dos maridos e das mulheres. Vai chegar juízo para eles também. Os velhos, vai chegar para o pessoal mais velho. E aqueles que têm idade avançada, então são, além dos velhos, né? Então, velhos aqui, ele teria chamado aí o pessoal, então, hoje, quem que seriam os velhos? As pessoas acima de 65 anos por conta da aposentadoria. É assim que o nosso governo entende quem que é essa pessoa
velha. Agora tem os mais velhos. Então, quando você vai em alguns lugares, você vai ver que tem atendimento preferencial, né? Então, o atendimento preferencial é para esses velhos. Aí tem aquele prioritário que é para quem tem acima de 80. Então, esses de idade avançada seriam esses acima de 80. Olha para todos eles e vejam que todos se corromperam. E entenda que o juízo virá para todos eles, tanto para a criança, quanto para o jovem, quanto para o marido e para a mulher, quanto para os velhos e quanto para os de idade avançada. O juízo virá para todos porque todos se corromperam. Portanto, a gente olha para esse estudo aonde o Senhor está procurando, né? Não há nenhum justo e ele está falando para olhar então. Veja o que aconteceu com Israel, reino do norte, e olha se o povo do reino do sul tem o mesmo comportamento do norte, e aquilo que aconteceu com o norte certamente irá acontecer com o sul, porque é uma palavra de juízo da parte do Senhor. Versículo 28 do capítulo 6 fala: todos eles são rebeldes obstinados e propagadores de calúnias, estão endurecidos com o bronze, como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. Portanto, já falei aqui nesse estudo aqui de Jeremias a respeito de Edmund Burke, um político e filósofo irlandês que viveu no século XVII, que diz: o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Nós somos o povo de Deus. Israel um dia foi o povo de Deus. Israel hoje não é mais o povo de Deus. O povo de Deus hoje são os cristãos, mas Israel já foi povo de Deus. Então vamos olhar para a nossa história como povo de Deus. Todos os que se rebelaram, todos os que se corromperam, e aí você vai vendo a corrupção acontecendo, todos foram dizimados. O juízo do Senhor vem. Nós precisamos, porque aqui ainda no capítulo 6 aqui, lá no versículo 13, vai falar que desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Então a corrupção está generalizada no meio do povo de Deus. Isso precisa acender um alerta. Quando nós lemos isso aqui, nós precisamos olhar para nós. Primeiro você vai olhar para você, para dentro de você. Pede para o Senhor te sondar, te conhecer e ver se há em você algum caminho mau. É isso que eu faço comigo, é isso que eu devo fazer comigo, é isso que você deve fazer com você. Nós precisamos pedir para Deus nos sondar e depois olhar também para os que estão a nosso redor, para a igreja do Senhor. O Senhor levanta profetas, olha para o nosso povo. Perceba o nosso povo brasileiro. Eu estou falando de povo brasileiro agora. Olha para o povo, você olha para o povo, está todo corrompido. Vocês se lembram que esse país é um país laico, mas de maioria cristã? E como que anda esse país que é de maioria cristã? Está corrompido? Nós precisamos, nós como servos do Senhor, que amamos a igreja do Senhor, devemos nos preocupar com a noiva do Senhor. É tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de confessar pecados, é tempo de abandonar pecados, porque o Senhor trouxe juízo para o povo dele, o Senhor trará juízo para o povo dele. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.